Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, filhos de Marte. Para quem não me conhece, me chamo Marcela Ferraz e o vídeo de hoje é para a gente refletir para quem busca se impor e também para incentivar todos a serem mais honestos e verdadeiros. Então, vamos lá. Você já parou para se perguntar por que acredita que precisa agradar o outro? E assim, se for dessa maneira, o outro também precisaria te agradar, não? Mas assim, pra que ter essa dependência, né? Pode ter uma coisa, um peso, ficar algo chato o tempo todo, né? E assim, pra que mentir pra si mesmo e pros outros, sabe? Não sei, né? Tem vários motivos, mas será que esses motivos são tão importantes mesmo? Pode ser pra não machucar o outro, pra para agradar mesmo, para ser aceito, ou então às vezes, sem querer, pode acabar mentindo por estar nervoso, assim, pela pressão de ter que responder ter rápido, né? Ou então às vezes não sabe nem o que responder naquele momento e falar qualquer coisa. Então assim, para que passar por isso, né? Por que não tirar esse peso? Então, para que a gente, para que se machucar desse jeito por pena ou por medo das consequências, né? Talvez dessa mentira, né? De não se impor bem. Você não deveria, parando para pensar bem assim, você não deveria pensar, se colocar em primeiro lugar. E outra coisa, quanto mais nos machucamos por dentro, mais o nosso externo também fica pior. Mais a gente recorre a hábitos que não aprovamos. Então, por que hoje não começar a dizer alguns nãos? Não para quando você tiver que fazer algo importante, cuidar de algo, né? Cuidar de alguém. Então, para quem já fez, para quem faz, né? Pra quem faz papel de psicólogo dos outros, sei muito bem como é isso. Assim, quando você estiver mal, diga não. Aprenda a dizer não, sabe? Porque pensa bem, o melhor é ajudarmos quando estamos bem, porque aí vamos ter mais energia, quando estamos resolvidos, né? Vamos ter mais energia, vamos ter mais claridade mental também, né? E outra coisa, pensa, se for pra se preocupar com algo, que seja principalmente com você, né? Que seja com você. Que o foco seja você. Porque pra gente cuidar dos outros, precisamos estar, né, com a saúde em dia, tudo bem. Uma outra questão é não se culpe, assim, quando a gente começa a se impor, realmente é um choque, assim, principalmente pra quem nos conhece e a gente nunca falou nada. Então, assim, não se culpe da reação do outro por não atingir a expectativa do outro, de agradá-lo, né, de fazer o que ele gosta ou de ajudá-lo também. E isso é até bom, porque às vezes a gente não ajudando a pessoa, ela aprende de alguma forma também. Que mais? Como eu falei, né? Realmente um choque para outra pessoa, você não se deixar mais abusar, você não se começar a se impor, a se respeitar, né? E tem gente que realmente é abusada mesmo, e às vezes a gente precisa, infelizmente, até ser grosso, né, se necessário, para ser respeitado. Mas tem outras pessoas que realmente não se ligam, coitadas. Então não veem que estão incomodando, que você está incomodado. Então, assim, essas pessoas provavelmente vão respeitar se você
falar, né? Por que não, gente? Voltando para a questão de quem às vezes fica perdido, demora para responder, assim, precisa de um tempinho para pensar, ao invés de ficar arrependido, ao invés de falar qualquer coisa, né, por querer responder rápido, ao invés de falar qualquer coisa e ficar envergonhado e arrependido depois do que falou, por que não já começar assim a pedir um tempo, a esclarecer que tá confuso e pedir um tempo para responder depois? A verdade é sempre o melhor caminho. A verdade vos libertará. E outra questão, né? Porque se você já às vezes realmente fala sem pensar e tal, por que não se autocorrigir? Tudo bem que eu acho difícil quem não se impõe não pensar antes de falar, mas às vezes, né, na hora de uma pressão a gente pode ficar nervoso. E assim, por que não se corrigir, né, na hora ali, o que falou errado, assim, não se desmentir, não se corrigir. Melhor do que se arrepender depois. Então, assim, por que não evitar, né, esses sentimentos? E, infelizmente, a maioria das vezes que não se fala a verdade, não são casos emergenciais, não são motivos de vida ou morte. Então, sabe, pra quê, né? Não é melhor ter a paz dentro de si, deixar os outros em paz também? Porque uma outra questão é que se escondendo, quanto mais se esconde a verdade, mais dificuldade, mais risco se encontra para ser perdoado, para que os outros confiem em você, né? Para caso a pessoa desconfie, para você também confiar, né? Se sentir confiante, confiar em si mesmo. Porque se você sabe que os outros não podem confiar em você, como é que você vai confiar em si mesmo? Fica difícil, né? Não tem como. Então, sabe, tirar esse peso e... Porque o que acontece? Se você não se mostra, não se deixa um pouco vulnerável, vai vir essa questão de insegurança. De tipo, poxa, a pessoa me conhece, mas será que se eu mostrasse meu eu verdadeiro, a pessoa ia gostar de mim? Mas assim, não tem como saber, né? Então, o melhor é mostrar mesmo, e aí você vai ganhar mais confiança sendo quem é, porque quem aceitar, nossa, aí você vai se sentir super bem, e quem não aceitar, bom, é só literalmente assim entender que todos somos diferentes, todos temos direitos. Quantas pessoas também a gente não gostou muito, não se deu bem, assim, sabe? É algo normal, tá tudo bem, não se cobre tanto. Outra parte é que fazendo esses jogos assim de esconder quem a gente é, de mentir, e tem gente que é a questão, né, de ficar fazendo personagem assim, né, tipo pra agradar os outros. Tem gente que faz muitos personagens aí. Cuidado pra não se perder de si mesmo, né? Porque depois pra se achar vai dar mais trabalho. E não sabe, é essa questão, por que não lembrar da luz que tem dentro de você? Por que não descobrir um sentimento verdadeiro, sabe? Do ser recíproco, do outro te aceitar e você aceitar o outro? Por que não ter mais essa confiança em si mesmo e conquistar a dos outros? É isso, por que não tornar as coisas mais leves e mais simples? Bom, foi isso. Espero que você tenha percebido o quão é importante ser você mesmo e se respeitar, se valorizar e não mentir, principalmente, né? Não enganar. Porque ninguém gosta de ser enganado, né? Bom, até a próxima. Não se esqueça de dar o like se você gostou desse vídeo, se inscrever, comentar, compartilhar. E ativar o sininho de notificações caso você queira ver